Olá! Nessa aula do curso Experiência Fora do Corpo, Teoria e Prática, nós vamos falar sobre ressoma e restringimento. O que será que significa isso? Então, é a nossa aula 8. Vamos lá, então. Quando a gente fala em ressoma, nós estamos aí trazendo um neologismo, né? Uma palavra diferente, mas que traz uma nova lógica. Não significa que a gente esteja só fazendo uma substituição. Significa que a gente está trazendo um olhar mais específico sobre um conteúdo de relevância. Então, ressoma, receber novo soma, significa que a consciência não nasce. A consciência, ela vai usar um outro corpo físico. Eu costumo brincar que o corpo físico tem data de validade, a consciência não. Então, quando a gente passa pela ressoma, nós recebemos um outro corpo que vai nos possibilitar essas experiências intrafísicas, que são, na verdade, oportunidades evolutivas. Então, vamos entender um pouco mais o que são essas oportunidades evolutivas. Na condição de consciências extrafísicas, nós, em geral, ou podemos estar, né, com uma lucidez maior, uma ampliação maior das nossas parapercepções, e isso faz com que a gente tenha uma melhor visão da nossa condição enquanto consciências. Ao ressomar, ao receber um corpo físico, essas percepções que antes estavam muito ampliadas, elas se restringem. Então a gente perde grande parte de toda aquela lucidez, de toda aquela ampliação que dispunhamos enquanto consciências extrafísicas. Agora, você pode olhar isso e falar, nossa, mas que horrível, como é que vai ser? Eu não tenho como recuperar? Sim, quando nós estamos nessa condição de maior ampliação, como eu falei, ainda na dimensão extrafísica, nós temos as unidades de lucidez que chamamos de cons. À medida que nós ressomamos, a gente tem que aprender uma série de coisas, tudo de novo. Aprender a falar, aprender a andar, desenvolver autonomia. Então, ao longo da nossa vida, nós vamos recuperando algumas unidades de lucidez, essas unidades de lucidez que são mais básicas, e com o nosso esforço, com a nossa vontade, a gente vai recuperando aquilo que a gente chama de cons magnos, que são essas unidades de lucidez que realmente vão nos situar enquanto consciências, que a nossa realidade, mesmo ressomando no corpo físico, ela é muito maior, ela é muito mais ampla. Mas aí você pode se perguntar, mas esse restringimento, né, faz com que a gente saia dessa condição maior e que fique ali restrito numa condição que, né, nos poda, não conseguimos entender qual é a nossa realidade consciencial, às vezes demora mais, às vezes demora menos para compreender, mas o restringimento ele é muito importante. Por quê? Porque ele nos propicia as relações interconscienciais, às vezes com pessoas que, se nós tivéssemos com o nível de lucidez amplo, ampliado com relação àquelas relações, com relação às situações que motivaram aquelas relações interconscienciais, às vezes a gente ia perder uma grande oportunidade de rearranjo das nossas contas grupo kármicas, de desfazer alguns nós que fazem parte aí do nosso processo evolutivo. Então, esse restringimento ele é extremamente saudável, porque ele faz com que a gente apague, vamos colocar assim, da memória o fruto daquelas interrelações que num determinado momento pode não ter sido positivo, mas que agora literalmente vem com uma nova roupagem. Então, nos proporciona, dinamiza o nosso processo evolutivo para que, além de a gente recuperar mais cons, né, ampliar aí a nossa lucidez, para que a gente rearranje essas contas, organize, coloque as coisas no lugar e possa, de fato, desfazer esses nós. E o que eu falei sobre os cons que as unidades de lucidez simbolizam, né, significam,
É bem nessa linha. A gente vai começar a recuperar a nossa condição multidimensional e multiexistencial, que é de consciências extrafísicas. Nós vivemos uma realidade intrafísica, ressomamos para esse rearranjo das nossas contas grupo-kármicas, mas a nossa procedência é o que nós chamamos de paraprocedência. Ela é extrafísica. Quando eu falo para, é no sentido de utilizar esse para como além de, é além do físico. Então, a nossa procedência, ela é extrafísica. A nossa manifestação, ela é multidimensional. A maioria das pessoas não percebe o restringimento e a projeção lúcida revela esta condição. Então, quando a pessoa passa por uma experiência fora do corpo, ela experimenta estar fora do corpo, ela toma contato com a sua realidade mais íntima, que é a realidade consciencial. Ela se vê como consciência. E aí, perde sentido o bairrismo, perde sentido uma série de condições, sejam preconceitos, seja algum territorialismo, tudo isso perde o sentido, porque a consciência se vê numa condição muito mais ampla, muito maior. E o corpo físico acaba sendo um instrumento que propicia essas inter-relações. Bem, nessa aula nós falamos sobre ressoma e sobre restringimento. Vimos então a importância do processo da ressoma, principalmente no que diz respeito à compreensão da ressoma, que não se trata do renascimento da consciência, e sim da recepção de um novo corpo físico, e o quanto é saudável o processo do restringimento para o rearranjo das nossas contas grupo-kármicas e principalmente para que o nosso processo evolutivo ele seja interassistencial. Agora, na próxima aula, nós vamos falar sobre outro veículo de manifestação, que é o energossoma. Então, até a próxima!